Vamos lá, vídeo 4. Nesse vídeo aqui eu vou estar continuando a explicação do módulo 2, né, do material. Só que antes, até para organização de projeto não, vai, organização mesmo do ambiente assim, que você trabalha e tudo mais, ambiente de desenvolvimento, vamos dizer. Eu fiz a instalação do IDE, né, do IntelliCode, né, IntelliJ, na verdade. Eu fiz a instalação dele lá, beleza. Eu fechei todos eles aqui. Aí, como eu fiz o download, ele veio direto para minha pasta de downloads. Eu tenho o hábito de colocar tudo que é relacionado a desenvolvimento, tudo que é relacionado a desenvolvimento, dentro de uma pasta. Qual é a pasta? É... Workspace. Então, eu vou lá para dentro dessa pasta e eu vou e colo ele aqui, né? No caso, eu tinha que ter extraído, né? Deixa eu ver se eu tirei lá da minha pasta de downloads. Eu tirei. Aí, esse aqui é o arquivo compactado. Eu posso até deletar ele, porque eu não vou usar ele mais, né? Posso voltar aqui para a pasta do Workspace, está aqui. Né? Então aqui eu tenho um ambiente de desenvolvimento Java, um ambiente de desenvolvimento JavaScript, Python, né? E a minha ideia é eu posso acessar ela por aqui, né? Dentro de Bin e tudo mais, né? E eu posso acessar ela aqui, inclusive. É, propriedades. É só executar mesmo, né? Interessante fixar, né, ela na, na área de trabalho, mas é só abrir esse diretório também. Né? Pelo menos eu não, a minha principal ideia é o VS Code, né? Até porque eu não programo em Java, pelo menos não por enquanto. E, e aí eu estou usando o VS Code por enquanto, então não tem porque eu deixar fixo aqui, porque eu posso deixar fixo aqui, criar um atalho, né? Mas eu vou só abrir por esse processo também. Não é um negócio muito difícil. Por exemplo, no terminal, olha que interessante. CD, Workspace e bin ls-l. Ah, esquece. Eu tô inventando, inventando, inventando coisa necessária aqui. Eu posso decorar o comando de abrir pelo terminal, já era, já só abro pelo terminal mesmo, né? É muito mais fácil apertar por aqui se tivesse aqui como tinha antes, mas infelizmente estava bugando, então infelizmente eu vou ter que me adaptar a esse recurso, mas beleza. Eu tô aqui na parte de controle de fluxo, né, que é a segunda parte do documento aqui, né? Documento do, do curso, né, do módulo 2, né? Depois que ele passa ele passa a explicação dos tipos primitivos, ele vem falando de operadores, né? Que os operadores são organizados em grupos, né? Que ele possui operandos, né? Ele tem precedência, assim como na matemática você tem uma precedência de operadores aritméticos, em programação você tem precedência, né? Nos operadores aritméticos e outros operadores, né? Operadores de condição, né? Enfim. Associatividades operadores, se você associa eles da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? O operando, né? Que, enfim, os valores ali que você está usando, né? E uma descrição, né? Da operação, no caso, ele está falando sobre essa tabela. Aí ele traz todos os operadores da linguagem, né? Por exemplo, o delimitador de escopo, né? Que é desculpa, delimitador de escopo é os dois pontos lá do C. Mas o delimitador, que é o ponto, por exemplo, aqui, ó, ele está falando justamente desse cara aqui, ó, Java, ponto, né, que é um delimitador. Eu quero que dentro de Java, pensa, Java é como se fosse uma pasta. Aí ponto, um subdiretório da pasta. Ponto, outro subdiretório, né? Então, o delimitador, tipo, para me dizer que essas coisas estão associadas a outras, né, é justamente o ponto. Né? Aí o de vetor, né, quando a gente vai criar arrays, por exemplo, a gente usa os colchetes, né? Na criação de um vetor, por exemplo, a gente passa o tamanho dele e quando a gente vai usar ele, a gente acessa via indexação. Os argumentos, né, que são que a gente vai acessando os elementos. Por exemplo, quando você cria uma função, você abre parênteses, né, e dentro do parênteses a gente tem os valores, né? Então ele está falando justamente isso daqui, ó. Os parênteses ele fala sobre os argumentos da função. Né? Aí operadores aritméticos, né, que é o mais, o menos, isso daqui ele pode ser usado tanto pós quanto pré-incremento, né? Quando aparece, por exemplo, mais C, o que que eu estou fazendo? Eu incremento a variável C e naquele contexto que ela está sendo usada, ela é usada depois do incremento, né?
E o pós-incremento, primeiro ele usa o valor daquela variável e depois ele incrementa, entendeu? Isso aqui é mais fácil vocês entenderem quando eu estiver fazendo. Por exemplo, em código aqui, eu tenho aqui, ó, teste, o teste, né? Eu vou criar uma variável aqui inteira. Aqui eu tenho que fechar o bloco de código ali do método. Então eu tenho aqui uma variável inteira, number, né? Eu vou fazer ela receber 0, né? O que acontece se eu der por exemplo, eu vou aqui, ó, dar um pré-incremento nela, né? Eu vou imprimir number mais, quer dizer, um pré-incremento. O que eu estou fazendo no pré-incremento aqui? Eu vou imprimir number mais, depois eu vou imprimir só number, né? O que está acontecendo aqui, ó? Ela está começando com 0, certo? Quando é um pré-incremento, ela vai adicionar 1 aqui e depois ela vai ser usada em todo o contexto. Então, por exemplo, 0 mais 1 passou a valer 1 e depois ela vai imprimir 1. Beleza? Aí depois ela vai imprimir o 1 novamente, porque ela só recebeu o valor de 1. Então aqui, ó, se eu executar isso daqui, vocês vão ver 1, 1. Qual que é a diferença do pós-incremento, que é quando ele está na frente? Ele vai usar o number, que nesse momento está valendo 0, e depois vai incrementar. Então ele vai imprimir o 0, aí depois ele incrementa na variável number, e depois imprime a variável number que passou a ser 1. Então, ó, é essa a diferença do pré-incremento e pós-incremento. Isso aqui, necessariamente, tecnicamente, você não vai ter que ficar se apegando. Quando que eu uso um, quanto o outro? Eu uso o outro. Porque eu poderia muito bem fazer isso daqui, ó. E é assim que é feito. Ah, eu quero incrementar na variável, eu não quero incrementar na variável number, então eu só digito o number. Ah, eu quero incrementar? Depois eu faço isso daqui. Aí não interessa se é pré ou pós-incremento, fazendo isso dessa forma, que ela vai incrementar da mesma forma. Beleza? Deixa eu ver isso daqui. Aqui deu um erro porque eu não usei ela depois que eu incrementei. Então, ó, funciona da mesmíssima forma. Ah, eu queria que incrementasse antes. Eu poderia vir aqui, né, e fazer ela aqui fora, né? Que aí no caso ela recebeu ela imprimiu 1 duas vezes, né? Você não tem que ficar se apegando a como é que funciona, mas eu pelo menos acho simples, né? Que tipo assim, ó, o pré-incremento, o que ela faz? Primeiro ela vai incrementar, depois ela vai usar no contexto onde ela está aparecendo. E o pós é que ela vai ser imprimida depois que ela vai imprimir a variável e depois vai incrementar, né? Por exemplo, isso aqui é interessante porque a gente pode fazer uns loops de uma forma mais elaborada, né? Por exemplo, eu uso um while aqui, né? Um while, tipo assim, ó, eu vou criar uma variável externa aqui, num, aqui, ó, int. Tô programando muito em Python, então eu tô ficando todo perdido com a tipagem. Mas num maior, quer dizer, enquanto num for menor do que 10, eu vou imprimir, eu vou dar uma impressão, né, de num. Aí o que o pessoal geralmente faz? Eu venho aqui, ó, no final, eu dou um num mais, né, para ele incrementar. O que isso aqui está fazendo? Ele vai imprimir 10 vezes a variável num. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu poderia muito bem fazer isso daqui, ó. Opa. Poderia muito bem fazer isso daqui, ó. Só que nesse cenário, o que acontece? Ele vai começar do 1, tá vendo? Porque eu iniciei com 1. Então, o que ele fez nessa circunstância aqui, ó? Primeiro ele imprimiu 1 e depois ele incrementou. Aí virou 2. Aí ele imprimiu 2 e depois incrementou. Se eu tivesse colocado isso daqui antes e executado, ele ia adicionar antes de imprimir. Daí ele ia começar do 2. Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo? É basicamente isso que funciona o pré-incremento e o pós-incremento. Que no caso são esses dois caras aqui. Né? Aí tem o e e o menos, que isso aqui é para dizer se o número é positivo ou negativo, ou mais ou menos em operação aritmética. Né? O operador de negação, por exemplo, se eu tenho um valor que é verdadeiro, eu nego ele, ele vira falso. Né? E na verdade, isso daqui é o negação binária. Isso aqui é muito interessante porque isso aqui vocês não vão usar isso aqui, eu acho que nunca, para ser sincero com vocês. Mas eu usei muito na minha vida, por quê? Porque eu trabalhei com programação de microcontroladores. E programação binária funciona da seguinte forma:
Você está, tipo, literalmente comparando bit a bit, né? Você está fazendo uma negação binária bit a bit da variável. Por exemplo, aqui, ó. Eu não lembro, eu não vou lembrar como é que faz isso em Java, mas vamos tentar aqui fazer alguma coisa, né? Ou melhor, a gente pode usar o ChatGPT só para me auxiliar aqui, ó. Chat. Se bem que eu acho que não vai mudar os conceitos. Aqui, ó. É... Só quero fazer uma pergunta breve para ele aqui. Se bem que eu poderia usar a calculadora. Então, retorne o número 32 em 32 inteiro, 32 int em binário. Aqui, ó. É assim que o número 32 em formatação binária, ele é isso daqui, ó. Se bem que eu poderia usar byte, né? Também. Eu esqueci que aqui tem um tipo de dado, um tipo de dado byte. Então eu tenho um byte, né, que eu recebo o número 32 aqui, né? O número 32, né? Eu vou até pegar a calculadora aqui, ó. O número 32 é qual? Esse aqui, esse aqui, ó. Oxi. Ah, tava dando errado lá no outro lá porque eu tava usando hexadecimal, cara. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Então aqui, ó. Então o 32. 32, 32. 32 é esse cara aqui, ó. Entendeu? Quando eu uso negação binária, o que que eu vou fazer? Eu vou negar bit a bit todo o número 32. Então, como é um byte, que é de 8 bits, melhor. Eu vou pegar o último bit aqui, ó. Vou pegar o 28, né? O 28, aqui tá falando 28. Quando eu faço negação bit a bit, ué, quanto que cabe no byte? Ah, não, é 127, eu acho. Porque tem o número negativo, tem o sinal também. Eu esqueci disso, cara. Acho que era até por isso que eu ia usar o chat GPT. Como é em binário o número 127 no byte do Java? Deixa eu ver como é que ele vai me representar o número. Aqui, ó. Ele me mostrou, ó, que esse aqui é o número 127 no byte do Java, né? Quando eu nego esse número, bit a bit, eu uso o operador de negação, o que que ele vai fazer? Ele vai inverter os valores. Então, isso daqui vai virar tipo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí onde é 0 vira 1. Isso aqui é a operação binária, tá? A negação binária. Então, aqui, ó, agora faça uma negação bit a bit. Então vamos ver. Se ele fizer uma negação bit a bit, esse 0 aqui, ó, ele vai passar a ser esse daqui. Entendeu? Que no caso é o número menos 128. Tá? Porque esse aqui, na verdade, é manipulação de bits. É uma coisa que, tipo assim, cara, fora de um contexto muito específico, você vai mexer com isso, tá ligado? Fora de um contexto muito específico. Mas quando é só um sinal isolado assim, ó, é negação. No caso, esse cara aqui é negação bit a bit. Eu tô negando os bits do dado. Entendeu? Esse daqui é uma negação binária booleana, então se o valor é falso, ele vira true, e se um true é true, vira falso, né? Se um true é true, ele é true, né? Se um dado ele é true, quer dizer, se sua variável ela está assumindo o valor true, eu uso esse valor aqui na frente, ela passa a ser falso, né? E se essa variável é falsa e eu uso esse dado na frente, ela passa a ser true. O new é para me criar objetos, né? Casting, né? Que eu, entre parênteses, coloco o nome da variável que eu quero converter. Aritmética, multiplicação, potenciação e resto. Quer dizer, desculpa. Multiplicação, divisão e resto. Elas estão juntas porque elas têm o mesmo nível de precedência. Beleza? Aritmético.
o mais ou menos, tudo mais, a string. Tipo, o mais, ele pode ser usado tanto com número quanto com string. A diferença é que o número eu faço a soma e com a string eu faço a concatenação. Né? Aí tem aqui, ó, mais operadores bit a bit, isso aqui é o deslocamento de bit. O que é isso daqui? Por exemplo, eu estou incrementando o bit do lado direito ou incrementando o bit do lado esquerdo, tá? Por exemplo, esse número aqui, ó, eu tenho esse número aqui, ó, número 1. Se eu uso o deslocamento de bit 2, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar dois zeros aqui, então esse número vai passar a ser isso daqui. É isso que faz o deslocamento de bit. Isso aqui é num contexto muito específico. Eu acho que ninguém hoje mais usa isso, fora os doidos. Né? Eu usei porque eu trabalhei com programação de microcontroladores, mas é um cenário que vocês não vão mexer com isso, tá? Pelo menos eu espero que não tenham que fazer isso. E as condicionais. Isso daí. Aí tem a condicional igual, né? O igual é diferente de só usar o igual, você tem que usar os dois iguais aqui. Diferente, o igual condicional, o outro diferente aqui. Porque você pode usar tipo com o tipo também, com a referência, que é o endereço da. Não, referência. Enfim, para isso que serve, é para comparar valores. Aí tem o XOR, né? O XOR. Qual que é o bit a bit? Tem um que é bit a bit, mas enfim. Eu acho que isso aqui é só o XOR mesmo, que é o exclusivo. Aí tem o bit a bit do OR, que é esse daqui, né? Se ele for usado, entre booleanos, ele funciona da mesma forma. Aqui tem o condicional e, né? O condicional, esse aqui e esse aqui, eu acho que ele é a mesma coisa, cara. Né? Porque se você usar com o tipo de dado, ele vai atuar de uma forma diferente. Aí aqui o if ternário, atribuição, e aqui são os operadores. Né? Assim, pode parecer loucura eu até falar dessa forma, porque, cara, eu tenho experiências, que a experiência, na verdade, assim, veio muito da curiosidade, né? Então é vocês pegarem e estudando também que vocês vão pegar essas manhas, não tem muito segredo, não. E aqui, tipo, precedência das paradas. A gente sabe que em matemática, primeiro a gente multiplica e depois a gente soma. Então o resultado disso daqui dá 32. Não é eu pegar 2 mais 8, mais 6 que dá 8, multiplicar por 5 que dá 40. Não. A matemática tem uma regra que primeiro você faz a multiplicação. Então 6 vezes 5, 30, mais 2, 32. Mas se eu quisesse deixar explícito que primeiro soma, eu uso parênteses. Em linguagem de programação é da mesma forma. Se eu quiser que uma coisa explicitamente seja executada independente de regras de precedência, eu uso parênteses. Beleza? Já deu 17 minutos esse vídeo. Eu expliquei sobre operadores. E eu acho que eu vou fazer um vídeo agora explicando sobre controle de fluxo, né? Porque a gente vai para código novamente, né? No caso, controle de fluxo aqui, né? Todo esse código aí lhes aguarda, né? Mas não tem muito segredo, né? Basicamente, o que eu vou falar aqui, ó? Uma coisa que vocês já sabem, né? Ifs, né? O switch, que tem aqui em Java também, em Python é match, eu acho, uma coisa assim. While, que são loops, né? O do while, for. Ah, eu sei dessas coisas. Eu sei dessas coisas. Por que eu tô fazendo isso? Numa dessas a gente descobre recursos novos, como isso daqui, rótulo de loops. Isso aqui eu não sabia, cara. Isso aqui eu achei muito louco. E é isso. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Tamo junto.